Pai, Senhor, para os amados irmãos, bom dia. Deus possa nos abençoar nessa grande e maravilhosa aula que nós teremos hoje. Vamos orar. Pai eternal, nós te louvamos, te agradecemos pela grandeza da tua bondade, pela tua graça, Senhor Deus, que tem nos alcançado e por esse dia maravilhoso que tu nos concede para aprender um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Vamos agora estudar a lição número 47, a importância da transição numa terra de resistências e gestos que consolidam o processo. Vamos ler o Neemias, capítulo 9, de 1 a 19. Mas vamos ler até de 1 ao 9 e pular alguns versículos. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si, os da linhagem de Israel, e se apartaram de todos os estrangeiros, dos estranhos, digo. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se do seu lugar, leram os livros da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sabanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesuas, Cadmiel, Bani e Asabneias e outros tantos disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa todo o bem-dizer e louvor. Só tu és, Senhor. Tu fizeste o céu e a terra, e o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todo com vida. O exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, ó Deus, que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhes puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos caldeus, cananeus, heteus, dos amorreus, dos ferezeus e dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que atravessaram a seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. O guiastes de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, o teu santo sábado lhe fizeste, pão do céu lhes deste, e porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e recusaram ouvir-te. Porém tu, ó Senhor, nosso Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste,
ainda que quando fizeram para si um bezerro de fundição. E disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito. E cometeram uma grande blasfêmia. Uma grande blasfêmia. Todavia, Senhor, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. Esse é o nosso Deus. A sua grande misericórdia tem nos assistido até os dias de hoje. Nós não somos, nem sempre, aquilo que nós queremos ser, e pecamos contra o nosso Deus. Mas Deus é sempre misericordioso para nos tirar da onde nós nos metemos em apuros cometidos por nós. Ele é bondoso, Ele é misericordioso e é fiel e nos sustenta. Vamos dar início aqui na introdução. Tudo pode parecer bonito e belo, seja considerando as características da mineiridade, seja considerando os desafios da contemporaneidade, porém, nada disso tem valor quando se esquece da palavra de Deus. Ora, esta era a preocupação de Neemias. Ele não queria apenas reconstruir os muros de Jerusalém, não, e restaurar a dignidade do povo, pois a preocupação central era fazer daquele momento um momento de despertamento espiritual no povo e retorno à comunhão com Deus e também à centralidade do culto. Certamente, nossa preocupação deve ir na mesma direção, pois há uma grande necessidade de se reconduzir o povo a Deus, de experimentar um despertamento espiritual, um culto que seja cristocêntrico e não antropocêntrico. E neste sentido, a capacidade reflexiva do povo pode contribuir significativamente, mas a atitude de um líder ou de líderes que sejam reflexivos é essencial para ajudar o povo de Deus a reencontrar os seus rumos. Nós precisamos de sempre nós voltarmos à estaca zero com relação a uma nova iniciação com Deus. Porque a partir do momento em que nós compreendemos que pecamos contra Deus, devemos dar um basta nesses pecados, dar um basta nesses erros e dar um reset, apagar, deixar de lado e reiniciarmos corretamente, como Neemias fez. Reconstruiu os muros, reformou as casas, reconstruiu a cidade e resetou. Apagar-se o que é de erro no pecado do passado, de seus pais, e dar início de forma correta, fazendo a reintrodução da palavra de Deus nos corações daqueles que se propuseram a assinar ou dar os seus avais na nova decisão ali proposta por Neemias. Então, Neemias fez a leitura da palavra de Deus e mostrou exatamente onde eram os pontos negativos do povo, onde cometeram seus erros. E, para tanto, a partir daí, começou-se uma nova situação de experiências espirituais. E Neemias se preocupou com isso. Era um momento de despertamento espiritual, de retorno à comunhão com Deus, onde que o centro do culto seria o próprio Deus, que os tirou. E para a aplicação à sua vida, o culto em que Deus está no centro é, na atualidade, o nosso maior desafio. Hoje, as músicas e os programas estão considerando mais o que agrada ao ser humano
do que o que agrada a Deus. E se pergunta, né, para que nós venhamos a refletir sobre essa argumentação, como você pode contribuir para oferecer a Deus um culto coletivo que seja cristocêntrico? Vamos comentar. Participe lá da sala de aula, no WhatsApp. Faça o seu comentário, conforme diz nosso irmão Vitor. Toma essa iniciativa. Participe. Tópico primeiro. A palavra de Deus ocupando o lugar central. Foi o que Neemias fez. Lá no capítulo 9. Em Neemias 9:3, lemos o seguinte: ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do nosso Deus, durante 3 horas. 3 horas. E chega a um momento em que Neemias, como disse que, ok, estamos aqui reconstruindo os muros e as portas da nossa cidade. Mas, mais importante que tudo isso é reconstruirmos o nosso relacionamento com Deus. E tudo isso passa pelo retorno ao conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus que nos restaura, que nos limpa, que nos faz refletirmos as coisas que são de cima e compará-las que estão aqui na terra, o que prevalece para os nossos corações e o que prevalece para Deus. É isso que devemos pensar. Vale a pena, né, ter as coisas, ou sermos aquilo que Deus tem para nós e que Ele tem nos dado? Ser ou ter? Ser servo de Deus ou ter as coisas do mundo? Ou nos servir das coisas do mundo? O que é mais importante? Precisamos caminhar no sentido de novamente nos tornarmos o povo do livro. Antigamente nós éramos chamados de Bíblia, porque andávamos com a Bíblia debaixo do braço, né? E tentávamos de toda sorte sermos semelhados àquilo que se dizia dentro daquela palavra. E éramos reconhecidos como o Bíblia. Vem cá, Bíblia! Ô, Bíblia! Nós precisamos ser o povo, tá, que reflete aquele livro. É este livro, né? Pegaram os bons nomes, né, e fizeram a vontade de Deus e nos espelharmos nele, para que, né, convençamos o mundo do seu mau caminho e se converta ao caminho do Senhor. Tá? Assim como Neemias estava fazendo. Tá? Pegou o povo e leu a palavra para que se convertessem e refletissem sobre aquelas palavras ali citadas na palavra de Deus. Como nós lemos hoje, os feitos do passado do nosso Deus, que Ele salvou um povo, que escolheu um povo, e esse povo foi escravo foi escravo do povo do Egito, e foi liberto porque estava sendo de forma rude, né? Como diz aqui no versículo 10, fizeste sinais e maravilha, né, contra Faraó e os seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que o trataram com soberba, né? Como Deus tem zelo por nós. E isso só através do conhecimento da palavra, na leitura da palavra, que nós vamos ter essa informações a respeito do caráter de nosso Deus, né? Porque tu és um Deus perdoador, conforme dizes, tu és um Deus perdoador, é um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em bondade. Tu não os desamparaste, tu não nos desamparas. Então, ali, tornando o povo do livro, independentemente de ser físico ou digital, né? Não é ser o povo do livro, não é o que o livro em si é, que é a materialidade da letra, mas sim
o povo, né, vivido ali ter aqueles aspectos espirituais que Deus deseja que nós tenhamos. Quando há estudo da palavra e o mover do Espírito Santo, o que temos é despertamento. Termos um despertamento que, mais do que um barulho, resulta em arrependimento e confissão e mudança de vida. É ser esse povo que muda a sua forma de viver, a sua forma de conduta, a sua forma de vida. Tá? O importante é que haja um despertar para a leitura da palavra de Deus, que acima de tudo resulte num retorno ao seu Senhor. É esse que nós desejamos, né? Para que a casa de Deus, né, se encha de gozo pela presença de Deus e o povo exulte a glória de Deus dentro do seu templo, porque Ele é o principal a ser adorado e não o homem. Então é um culto cristocêntrico. Ele é o central, ele é o tema central daquela reunião, ele é a pessoa principal daquela reunião. Tópico 2. Cada pessoa assumindo um compromisso. Então nós temos que tomar, né, individualmente o nosso compromisso com Deus. O capítulo 10 nos mostra que o estudo da palavra que levou à contrição, arrependimento e confissão e mudança de mentalidade resultou em uma atitude que demonstra que esta experiência foi real, pois se manifestou na prática da congregação, o que se deu pela assinatura de um compromisso de lealdade e de fidelidade ao seu Senhor. Bem, aqui no capítulo 10 de Neemias, tem um rol de assinaturas de pessoas que fizeram, né, o seu pacto de aliança, e que isso se fez notório naquele dia para com aquela congregação que estava ali reunida. A ratificação da aliança feita com aquele povo naquele dia. Tem uma série de nomes ali. Seria bom que todos lessem, né, nas suas casas, nesses momentos de estudo, o capítulo 10. Mas simplesmente é um rol, né, taxativo de nomes. Então, esses foram as pessoas que pactuaram com o Senhor. Mas o mais importante é a sua assinatura. Que esteja neste rol aqui. A minha assinatura de um pacto, tá, que venha, né, de fato mostrar que nós temos um compromisso com Deus. Né? Aqui nós estamos falando de termos mais específicos quanto a um povo que queria morar ali em Jerusalém, um rol de pessoas que tiveram uma experiência com Deus, que viram, né, de fato a ação de Deus, fazendo com que o povo de Deus retornasse a Jerusalém, tá? E fosse restabelecido, né, a governança, né, do povo de Deus sobre a administração de Deus. Isso daí a gente vê em Cristo Jesus, que Ele assinou a nossa aliança, né, com a sua morte de cruz, né? O primeiro nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e que assinou com preço de sangue, que nos comprou, e nós temos um pacto de aliança com Ele. É através da aliança do seu sangue. Essa aliança faz com que o nosso nome não esteja escrito neste livro aqui, não, mas é no livro da vida. E esse nome não pode ser apagado. Não pode ser apagado. Porque nós temos que fazer valer a pena. Conforme eu disse na lição passada, fazer valer a pena. Valeu a pena Jesus morrer na cruz, né? E nós nos compactuarmos com Ele, aceitando-o em nossos corações, né? E sermos leais, fidedignos, compreender o seu mandamento, a sua palavra. Né? E aqui, vamos voltar para a lição e ler aqui o que está escrito. Né? Nesse estudo,
da palavra que levou à contrição e arrependimento da confissão e mudança da mentalidade, dos resultados em atitudes que demonstram que essas experiências foi real, né, na nossa vida, aqui, na nossa vida, no caso, pois se manifestou na prática da congregação, o que se deu pela assinatura de um compromisso de lealdade e fidelidade ao Senhor, né? E nós temos esse compromisso, né? Como nós temos o amor à lei de Deus, né? E nos mantemos unidos, mesmo que distância por causa das circunstâncias dessa pandemia, mas mantém-nos unidos em amor, em fraternidade, né? Mesmo os distantes, mas nós estamos aqui nos esforçando para mantermos unidos pelo Espírito de Deus e pela tecnologia que hoje nos aproxima, né? Nós estamos utilizando desse método para que nós consigamos dar continuidade à unidade de Cristo. Assim como Deus está lá no céu, mas existe o Espírito Santo, que é a nossa via de comunicação, estamos sentindo a sua presença, assim também, como nós estamos nos aproximando por essa via, por esse canal de comunicação, nós nos aproximamos uns dos outros em amor, em graça, na leitura da sua palavra. Bem, nós devemos obedecer a e ser fielmente a todos os mandamentos e ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus, né? Aqui nós temos em Neemias, capítulo 10, 28 e 29, mas o que nos resta saber é que, como servos do Senhor, né, assim como foi o povo, os sacerdotes, os porteiros, né, os servidores do templo, todos os que se tinham separado dos povos e de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus irmãos, seus nobres, e conviveram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei do Senhor. Que essa seja o nosso pacto, né? O nosso compromisso, né? Estar comprometido. Você se torna aquilo que está comprometido, levar as pessoas a estarem comprometidas com o Senhor, e sua causa é fundamental para que se possa mudar a realidade de nossa igreja, de nossa comunidade, de nossa cidade, um estado, né, da nossa nação e do mundo. Nós temos, né, aqui no Autodisciplina de John Maxwell, na página 110, 110, vamos ver aqui, um pensamento, na página 110, fala sobre o comprometimento, né? Sobre o comprometimento, né? 110, cadê? 110, está aqui. Para tanto, precisamos ter uma disciplina para isso, né? O comprometimento, nós precisamos de nos organizar para manter esse compromisso com Deus, né? Com sua palavra. Precisamos nos ordenar. E, para tanto, termos uma autodisciplina. Tá? Para me estar aqui, eu precisei me orientar e me disciplinar com o meu tempo, com minha atividade para estudar, para ler, para procurar nos livros. Então, temos que nos disciplinar para termos uma atividade, né, orientada. E aqui, conforme fala, o comprometimento, quando se dá para, né, se envolve para exercer aquele compromisso que você se, né, propôs, deve, né, se autodisciplinar. Em se tratando de disciplina, as pessoas escolhem uma entre duas opções. A dor da disciplina, que vem
do sacrifício, tem que se sacrificar, e do crescimento, que você certamente, para poder dar essa aula, eu cresci primeiro. Eu me sacrifiquei para me estudar e também cresci porque eu aprendi. Ou a dor do arrependimento que vem da estrada fácil e das oportunidades perdidas. Ou seja, eu poderia escolher não aceitar dar aula. E por isso, né, eu também ficaria sem aprender. E isso me traria como se diz, um prejuízo do conhecimento. E cada vez que nós lemos mais, nós aprendemos mais. E quanto menos nós lemos, nós ficamos incautos, sem o conhecimento. Então, falamos que para ter autodisciplina, temos a opção de nos sacrificarmos e crescermos, ou se não, a dor do arrependimento, que poderíamos ter feito e não fizemos, perdemos a oportunidade e nos fragilizamos de forma, porque nós não conquistamos, nos fragilizamos, e das oportunidades que são perdidas. Todos na vida fazem escolhas. Todos na vida fazem escolhas. Né? Então, nós também temos aqui, para nos disciplinarmos, temos que dispor de tempo, tá? E o nível de disciplina de cada uma pessoa determina a eficácia com que esses minutos serão utilizados. Pessoas disciplinadas estão sempre crescendo, sempre lutando por melhora e maximizam o uso de seu tempo. Nesse estudo aqui, ele diz que encontrou 3 fatores que caracterizam líderes disciplinados: o que identificaram o objeto de curto e de longo prazo para si mesmo, tem um plano para atingir esses objetivos, possui um desejo que os motiva a continuar trabalhando para alcançar esses objetivos. Esse livro é excelente. Para quem quiser ler, é o livro John Maxwell, Os 4 Segredos do Sucesso. Ele nos ensina muitas coisas com relação a nos orienta, né, para que sejamos líderes e mesmo servos também. Porque quem quer ser líder deve desejar também ser servo, porque nós vamos trabalhar em muito para que os outros cresçam e alcancemos também os nossos objetivos e os nossos ideais. Bem, aqui no caso de Neemias, né, o comprometimento dele era de levar as pessoas a estarem comprometidos com o Senhor. E a sua causa é fundamental para que se possa mudar a realidade da igreja. Tá? E com isso, mudando a igreja, nós podemos mudar a nossa comunidade, mudar a nossa cidade e mudar o nosso estado. Tá? E também, quiçá, o mundo inteiro. Né? Um dos grandes problemas de nosso tempo é a falta de compromisso. Infelizmente, nós temos estas pessoas em nosso meio, mas que Deus usa de grande misericórdia para com todos. E por isso existem os líderes, para poder levar a esses também o conhecimento da necessidade de crescer. Então, essa questão de crescermos, precisamos nos dedicarmos. Assumir compromisso nem sempre é fácil. No entanto, em tempos de relativismo, exposição e excesso de informação, o ato de assumi-lo torna-se apenas uma ação social, uma foto na internet, só um comentário. Né? O que nós temos feito para que as nossas atividades diárias não inibam o compromisso, né, assumido com Deus? Nós precisamos tomar uma atitude com relação à nossa vida com Deus, né? E com a nossa comunidade. Tópico 3. Cada pessoa participando com dons e talentos. Neemias de 11 a 12. Né? Nesse tópico, né,
nós temos aqui a falar um relato desse tópico aqui. Neemias de 11 a 12. Agora que Jerusalém, pela primeira vez referida como uma santa cidade, estava segura graças à muralha que precisava ser repovoada. De modo que foram lançados sortes para trazer 1/10 da população do campo para a cidade, e outras aparentemente fizeram isso espontaneamente. E estes versículos, aparentemente alistam aqueles que já haviam em Jerusalém, incluindo leigos, sacerdotes, levitas e porteiros, servidores do templo. Nesse capítulo 11, seria o retorno de quem estaria na cidade. Os príncipes dos povos que habitarão em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer 1/10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e os 9 por partes permanecessem em outras cidades. Tá? Então, os filhos de Pérez, que habitaram em Jerusalém, foram 468 homens valentes. Então, a cidade estaria guarnecida também com estes 468 homens valentes. Então, aqueles que iriam permanecer ali, estariam listados, tá? E selecionados conforme a palavra nos indica. Neste capítulo temos desafio feito para que todos permaneçam em Jerusalém, ocupando e cuidando da cidade, líderes políticos, líderes militares, líderes religiosos, responsáveis pelo governo da cidade, segurança, de um modo especial a manutenção do culto, também se comprometeram em ficar e fazer o melhor. Qual é a nossa preocupação? Em fazer o melhor para Deus? Ficar, se reunir para fazer o melhor? Façamos o melhor. A reconstrução do muro era apenas uma parte do processo, e que após a reconstrução do mesmo, era preciso que cada um assumisse a sua parte. Tá? Então, estar na casa de Deus, temos o nosso compromisso de fazer a nossa parte, de estar nos outros, para que o nome do Senhor permaneça firme, tá? Em nossos corações, em nossas mentes, e levemos pessoas para ali, para o templo, para que conheçam essa palavra que está sendo ali pregada e converta o coração de muitos. Isso é importante, isso é glorioso. Envolver as pessoas na realização da obra de Deus é o modo como esta pode se fortalecer e expandir. Essa é a forma. Fazer o reino expandir, trazendo para o templo e permanecer, ser permanente na casa de Deus. Não é ser temporário na casa de Deus, porque nós queremos ser permanente na eternidade, ou não? Claro que queremos ser permanente na eternidade. Para tanto, nós precisamos ver que Deus operou em nossos corações, em nossas mentes. A palavra de Deus, ela é eficaz para mudar o nosso interior. Então é ali que nós devemos obrar, trabalhar, unir, transformar. Aí pergunta-se, a aplicação à nossa vida nos dias de hoje. Recebemos de Deus dons e talentos, comprometidos com Ele. Devemos usá-los em sua obra. Aí vai te fazer a pergunta, como nós temos contribuído para o crescimento do reino de Deus?
É uma arguição que nós devemos fazer todos os dias, né? Para saber qual é o desejo de nosso Deus em nossos corações e nossas mentes. Encorajando a liderança servidora. Isso é importante. John Maxwell, em seu comentário sobre a liderança na Bíblia, e a liderança cristã, declara que a Bíblia confirma um princípio chave da administração. Pessoas não fazem o que ouvem, elas fazem o que veem. Nós temos sido o espelho de Cristo, porque nós temos que refletir a imagem de Cristo. Quem olha para nós, nós temos que refletir a imagem de Cristo. E aqui ele está praticamente dizendo estas coisas. Quem nos vê, eles querem enxergar em nós, né, o que viram Cristo fazer. Orar, curar, transformar vidas, salvar vidas, libertar vidas. Foi isso que Cristo fez. Nos libertou do império da morte e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O Filho do seu amor. Ele trouxe para si mesmo, através da sua vida, da sua conduta, das suas relações humanas, né? Naquele seu convívio ali. Ele atraiu pessoas pela sua forma de viver. Se as pessoas estão sendo repelidas quando te veem, porque alguma coisa está errada. Se as pessoas não querem estar perto de você, ou perto de nós, vamos dizer assim, né? Perto de nós, porque eu estou incluído nessa. Se eu fizer algo que alguém não queira estar perto de mim, é porque Cristo não está nisso. Não está nesse negócio, porque a multidão apertava Jesus. Por quê? A sua forma de conduta, a sua forma de vida atraía as pessoas. Precisamos fazer como Cristo fez. Viver como Cristo viveu. Agir como Cristo agiu. Viste? O próprio Pai dando, né? Este é o meu filho em quem me comprazo. Isso tem que ser dito também a nosso respeito, pela nossa forma de viver e de nos conduzirmos nesta vida. Né? Então, né? Pessoas não fazem o que ouvem, elas fazem o que veem. O exemplo do líder determina a experiência das pessoas. A liderança do povo determina a direção de todo o país. Pessoas fazem o que veem. É essa a reflexão que nós devemos ter. Sermos reflexos de Cristo. Né? Davi sacrificou um possível lucro pessoal em favor daqueles que procuravam destruí-lo, demonstrando ser um clássico líder servo. Eu queria ler aqui em Rick Warren, tá? O que estou fazendo na Terra, ou para que estou na Terra, uma vida com propósito. Tá? Eu queria ler aqui um pedacinho, porque vai falar sobre ser servo. Aqui, né, eu peço que os irmãos leiam, né, e para que nós sejamos como Cristo. Ele veio e demonstrou isso. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Né? Queria ler aqui com os irmãos um trecho, tá, deste livro, que está na página 293. Como agem os verdadeiros servos.
O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígios e posição. Se há muitas pessoas a servi-lo, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade de eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, não de posição social. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que nós servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. E isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo que já é difícil compreender, quanto mais praticar. Então, meus irmãos, nós, na verdade, somos servos do Deus Altíssimo e, para tanto, servos dos nossos co-irmãos, né? Jesus nos ofereceu a sua vida para que nós tivéssemos, né, vida nele. E nós só vamos ter vida nele se nós servirmos aos nossos irmãos. Sejamos servos verdadeiros, né? Caso se lembre da lição, gigantes de nosso tempo, deve ser lembrado também que um dos gigantes é a formação de liderança, de um modo especial, de uma liderança servidora. Foi o que Neemias procurou demonstrar, sendo ele líder e servo, encorajando o exercício de uma liderança servidora por parte de seus pares, sendo líderes servidores e formando uma liderança servidora. Né? Certamente faremos a diferença nesse mundo. Tá. E aqui fica uma arguição para nossos dias. E não se esqueçamos, né, que Deus, né, ama tanto a nós que deu o seu Filho. Olha só, a palavra deu. Ele nos serviu o seu Filho. Ele nos deu, ele nos concedeu. Deus, olha, ele se dispôs, ele nos serviu com o seu Filho. E com que nós temos servido ao nosso Deus? O que nós damos ao nosso Deus? Temos que pensar nisso. A educação de uma pessoa começa antes mesmo de ela nascer. A formação de um líder inicia com os pais e perdura com todos os envolvidos, direta ou indiretamente, em seu crescimento. O processo de observação e absorção é algo que contribui na formação do seu caráter. E o que nós temos feito para contribuir para a formação de futuros líderes servos no nosso país? Nós temos aqui visto que nosso país tem estado numa crise, né, numa crise de homens, né, de boa índole, de boa formação, porque em algum ponto a sociedade esqueceu de educar e ser representantes, né, para os seus filhos, para aqueles que eles crescessem, né, espelhando-se no seu genitor. E ele não enxergar no seu genitor uma pessoa de boa índole, de bom caráter. E certamente nós temos hoje o reflexo de uma educação passada e que muitos deixaram de ter uma vida ilibada para que seus filhos também levassem uma vida ilibada, para poder servir ao seu próximo, ao seu estado, a sua casa, a sua família, a sua pequena sociedade ali na sua escola, onde quer que eles estivessem, né? Aprenderam com líderes que eram corruptos. E temos hoje um país, né, reconhecido anteriormente como o país do futebol, o país de pessoas amáveis, né, pessoas que eram pessoas que tinham um coração grande, nós éramos vistos assim. Hoje nós somos reconhecidos como uma nação corrupta.
a conotação está totalmente, né, distorcida, porque eu acredito piamente que existem muitas e muitas pessoas boas nesse país, né, que dariam o louvor, né, a uma nação de pessoas boas realmente. Mas a difamação, tá, pelas mídias, né, de um país, né, um comportamento de um governo, né, de homens de governos que deixaram essa imagem denegrida, né, ela passou-se a nível mundial. E somos reconhecidos dessa forma. Mas graças a Deus que a igreja do Senhor mantém-se íntegra e santa. E certamente nós alcançaremos a vida eterna, aqueles que mantêm a palavra de Deus em seus corações e levar a palavra de Deus aos corações dos homens. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. E certamente que nós alcançaremos também outros corações, para que este mundo ainda se mantenha a santa, a eleita igreja de Deus. Né? Jesus está para vir. Ele ficou de vir até ontem, não veio, mas provavelmente poderá vir hoje. Sempre pense nisso, que a qualquer momento o Senhor venha, né? E venhamos a adorá-lo, né? E colocá-lo no nosso coração, né? A centralidade da palavra de Deus, como pessoas assumindo um compromisso pessoal de dedicação ao Senhor, com cada pessoa servindo onde está, com os talentos que Deus concedeu e com o exemplo de uma liderança servidora e formadora de líderes e servos. Que Deus possa lhe abençoar grandemente, no nome santo de Jesus Cristo. E aqui termina a nossa aula. Graças nós damos ao nosso Deus, porque Ele é bom e tem colocado em nossos corações, em nossas mentes, a sua palavra. E que cresçamos nela. E que coloquemos a nossa vida, né, em seu altar, para que cresçamos cada vez mais. Nós já agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Nós vamos orar agora. Pai eternal, nós te louvamos. Nós te agradecemos por tudo quanto tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo ainda que hás de fazer, para que teu nome seja glorificado, para que teu reino se engrandeça cada vez mais em nosso meio, em nossas vidas, na nossa lar, na nossa escola, onde quer que estejamos, Senhor Deus, o teu nome seja proclamado. No nome de Cristo Jesus nós te pedimos e nós lhe agradecemos. Fique com Deus, que Deus possa lhe abençoar. Até a próxima aula, gente.